Oi, pessoal! No Interesse Público de hoje, vamos conhecer importantes histórias no trabalho do Ministério Público Federal. Algumas já bem conhecidas e outras nem tanto, mas todas fazem parte da trajetória do MPF. Trajetória essa que agora, no ano de 2020, completa 32 anos da defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, do regime democrático e da ordem jurídica. Vamos assistir juntos alguns trechos do documentário MPF 30 anos, que reúne relatos e ações que marcaram os trabalhos da instituição desde 1988. Depois que a Constituição Federal outorgou ao Ministério Público os poderes que ele tem hoje. A gente começa com uma parte que me emociona e que mostra muito do que a gente fala sempre aqui no IP. A luta do MPF para garantir a distribuição de medicamentos pelo Sistema Público de Saúde, para fazer chegar a quem realmente precisa. Nesse caso, são remédios para hemofilia. Olha só. Meu nome é o Anderson dos Santos Silva. Tenho 18 anos, a coisa que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. E para mim, se eu não tivesse isso, ia ser muito complicado para a minha vida. Eu tomo fator 4 vezes por semana para manter o meu organismo, a coagulação do sangue normalizada. A hemofilia é uma das doenças mais graves da coagulação do sangue, hereditária. Falta fator de coagulação para que o paciente possa controlar, ou seja, coagular o seu sangue. Tenho 3 filhos e dos filhos, um deles nasceu com hemofilia. O hemofílico, no caso dele, é hemofílico grave, ou seja, o sangue dele coagula a menos de 1% em termos de taxa. Às vezes, dormir de mau jeito resulta em um sangramento. Quando ela não é bem controlada, a hemofilia ela causa sangramentos internos e externos. E esses sangramentos, dependendo do local onde eles acontecem, pode levar à morte e à morbidade. Os hemofílicos, hoje, eles dependem, em razão da própria Constituição Federal, dependem do fornecimento pelos órgãos públicos. O Ministério Público Federal entende que é necessário cuidar para que essa distribuição não se escasse, não seja ameaçada. Tenho um filho que hoje está com 23 anos, que se chama Daniel, que tem hemofilia. Alguns parentes meus já teve, que já são falecidos. Então, para mim foi desesperador, porque todos eles vieram a óbito, Tinha preocupação, porque eu acho que era o primeiro filho dela hemofílico, O povo do Ministério Público, ele se empenha pela causa, ele fica solidário e ele busca estar ali ajudando, e enquanto eles não conseguem aquilo dali, eles não param. Para nós faz muita diferença mesmo, Porque se a gente não tivesse essa ajuda dele, nós jamais conseguiríamos. Meu nome é Edileno Moreira Barbosa e na família são 4 hemofílicos, Era 4 hemofílicos, morreu 2, ficou eu e outro irmão. E tenho um sobrinho que é hemofílico também. A gente viveu uma infância. A infância foi só no hospital internado.
nós não tivemos chance nem de estudar, né? Porque a doença não deixou. E a gente ficou com sequela, porque como não tinha tratamento. Há uma dificuldade ainda da política pública nacional de atender às necessidades pessoais de cada um deles. Ou seja, a gente tem que buscar essa garantia de que esse paciente deve ser tratado na íntegra, não só ficar livre dos riscos de morte. A dosagem que eu tomava, eles diminuíram 10 mil. Eu fui no Ministério Público, cheguei lá, falei lá pro rapaz o que estava acontecendo. Ele falou, você tem um telefone de lá? Eu falei, tenho. Ele ligou, na mesma hora que ele ligou, já resolveu meu problema na hora. Precisamos atender aquelas situações de emergência também e que hoje colocam em risco diário a vida dessas pessoas, não só de hemofílicos, como os diabéticos e outros tipos de demandas que exigem do Estado, na parte que cuida de saúde, um atendimento imediato e eficaz. A atuação do Ministério Público é muito importante, porque através dessa estratégia a gente demonstra cientificamente as necessidades, mas é o gestor que decide. Então o Ministério Público faz esse intercâmbio entre as necessidades do paciente, da equipe de tratamento, junto com as políticas públicas. O Ministério Público trabalha para melhorar a vida da população, porque ninguém pode ter um direito seu diminuído ou se sentir menos do que ninguém. Todos nós somos iguais e temos que lutar cada vez mais por essa igualdade. Não é esse negócio de protocolo que os pessoal inventa aí que a gente tem que perder nossos direitos, não. Porque direito é direito, ninguém tira nossos direitos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta... A Lê tinha pedido um ovo cozido. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo com a mão suja do pó, que ela passou a mão no chão, né? E escorria aquela água azul, a água do ovo, né? E o pó. Aí, uns 10 minutos depois, ela começou com crise de vômito. O pó do Sérgio chegou na minha vida assim. Quem não se lembra do acidente com o Césio 137 na cidade de Goiânia, em Goiás? O desastre radioativo que aconteceu em 1987 impactou a nação e contou com uma grande atuação do Ministério Público Federal na defesa dos atingidos. Vamos acompanhar juntos esse trecho do documentário MPF 30 anos. O aparelho com a cápsula de Césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Meu cunhado Davaí comprou a peça, a fonte que continha o pó do Césio. Tirou um pouquinho do pó assim, ó, num papelzinho e levou para casa.
Aí chegou em casa e colocou no chão do quarto e chamou os meninos para ver, que brilhava, né? Eu e meu pai fomos à casa do meu tio Edson Fabiano, e nos disse que tinha encontrado uma substância, algo muito bonito, um pozinho, parecia uma cinza. Eu era vizinha da Santana Nunes, que o marido dela, ela ganhou um pedaço, né, do Césio do Devaí e levou para casa. Então, para casa dele. E lá ele esparramou no quintal, na casa, e a Santana varreu para o quintal. Então a gente pisava em cima e levava para casa. A gente não viu o Césio. Já tinha uns 10 dias que estava lá, só que ninguém sabia que era Césio. Que era Césio, né? Que era radiação. O Ministério Público, ele ingressou com a denúncia em 1987 mesmo, responsabilizando 5 médicos, dentre os 5, 3 radioterapeutas, um físico nuclear, que eram membros proprietários da empresa onde estava condicionado o equipamento e estava de forma irregular. Nós tivemos contato direto com o Césio 137, porque nós fizemos transporte dos dejetos radioativos na capital. Nós descontaminamos todos os focos de radiação aqui na capital. A primeira coisa que passa na sua cabeça, você vê tudo que é seu sendo jogado no lixo, você fala, eu sou o próximo. Aí, quando chegou no estado ali, eles foi passando naquele aparelho, né? Aqueles que tinham mais contaminação, eles iam separando. Aqueles que tinham menos, já ficavam para cá. Aí foi aquela luta, né? Mais banho e choradeira de menino, porque teve a separação de pai com filho, né? Ele foi proibido de brincar. Aí separou a Leide, eu a Leide. Aí daí que foi, né? Já foi mais ou menos entendendo o que estava acontecendo. Acho que nem ele sabia direito lidar com essa situação, né? As principais são as radiolesões. E o problema também psicológico desses pacientes, afetou muito a parte psicológica deles. As famílias perderam casa, perderam móveis e assim por diante. Eu perdi tudo que eu mais gostava, o meu mundo pequenininho ali. O mundo de uma criança, um mundo pequeno, seus brinquedos, suas tarefas, seus livros de escola. Eu perdi minhas coisas pessoais, né? A vida vira de ponta cabeça. O Ministério Público entendeu que os pacientes iam ficar perambulando por outras unidades, não haveria uma unidade especial para atender esse radioacidentado ou de exclusivo atendimento ao radioacidentado. Na minha família, nós todos que tivemos contato, fomos reconhecidos pelo Ministério Público, né? Como vítimas. Aqui a gente tem todo o tratamento necessário, recebe todo o tratamento necessário para amenizar e tentar melhorar a vida. A unidade ela é de porta aberta, ela atende o paciente em todas as suas demandas na área de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria, de cardiologia, enfim, são 7 especialidades com 10 profissionais. O Ministério Público teve êxito nessa ação e conseguiu, na sentença condenatória, que, juntamente, inclusive com os proprietários, que houvesse o pagamento de indenizações
Eu formalizei o processo meu para me obter o direito da pensão da assistência estadual em 2003. Em 2008 foi que nós teve a obtenção de ter a pensão estadual. Um grande foco nosso hoje é assim, de que as pessoas estejam conscientes da necessidade de respeitarem as normas, de respeitarem o meio ambiente, entendeu? Para evitarem situações que são danosas para todos. O tema agora é um futuro melhor. Vamos conhecer pessoas que tiveram as vidas transformadas pelo projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC. Olha aí. Sou muito feliz de estudar aqui. Os muros ficaram mais altos, reformaram os muros, os portões, tudo, basicamente tudo. O projeto Ministério Público pela Educação, MPEDUC, ele começou a ser pensado no ano de 2011. O projeto foi feito e concebido em parceria entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Então, essa atuação do Ministério Público, ela se dá em 3 etapas. Primeiro, com o preenchimento de questionários que tem no site do projeto Ministério Público pela Educação. Então, você produz um diagnóstico. Além disso, se propõe que os membros do Ministério Público visitem ao menos uma escola para ter contato com os funcionários das escolas públicas, alunos, pais de alunos, e também é realizada uma audiência pública para ouvir a sociedade sobre as questões relacionadas à educação. E nessas avaliações tinha relatórios, fotos, e o Ministério Público sinalizava para a gente o que a gente deveria fazer nas próximas visitas. Visitas essas eram prioridade nas escolas com mais dificuldade, mais carentes, e as que estavam mais danificadas. Então as paredes foram cedendo, aí veio o problema da luz, que começou a dar choque, porque as caixas que foram construídas de energia eram no chão. Quando a gente lavava o banheiro, a gente levava choque nas salas. Lígia Rosa foi o anexo, onde algumas crianças iriam ficar sem estudar, pois a creche e nem a outra escola, que é a Bananal, teria condições de comportar essas crianças. Não tinha essa parte aqui, não tinha isso aqui era tudo vazio, só tinha a escola de dentro e a quadra. Teve um colega meu que não estudou uma série, porque não tinha espaço, aí agora montaram. Ficou melhor, tem mais espaço, dá para estudar melhor, cada um na sua sala. Porque antigamente ficava muita sala junto, ficava quase todo mundo junto. Aqui era bem difícil, porque não tinha transporte escolar, não tinha asfalto, então era bem mais difícil mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia temos o asfalto, temos o transporte escolar, melhorou bastante. Temos a escola também com uma grande reforma, ficou muito melhor. Se eles não tivessem lutado, como até hoje lutam por muitas coisas, não acontece. Se for deixar por outras pessoas, vai ficar sempre assim. Então tem que ter sempre o Ministério Público, sim, está precisando de alguma coisa que eles não liberam da forma deles, tem que procurar. Tem que ir lá, correr atrás.
Sergipe era o pior estado da federação, não é mais, não ocupa mais essa trágica posição. Avançamos, tem muito o que fazer, as melhoras foram em todos os níveis de ensino da escola pública e nós estamos percorrendo o estado e realmente verificando isso. Há muitas experiências boas e gratificantes em relação aos aspectos pedagógicos, aos aspectos estruturais, a alimentação escolar, o transporte escolar. Nós vimos trechos do documentário MPF 30 anos e você pode conferir o filme completo no canal MPF no YouTube. MPF recomenda que concessionárias de água e energia elétrica não interrompam o serviço durante o pico da pandemia do novo coronavírus no estado. Começa agora o Redação MPF. E a gente começa pelo Ceará, onde o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União e o Banco Central para cobrar o pagamento de indenização aos consumidores por juros abusivos no cheque especial. Para o MPF, a cobrança acima do teto de 8% configura abuso de poder de mercado por parte dos bancos e demais instituições financeiras e também fere o Código de Defesa do Consumidor. Na ação também foi solicitado o pagamento da indenização direto na conta corrente dos consumidores. Preocupado com a situação das comunidades indígenas Jaraguá e Tenundé-Porã, o MPF fez uma série de recomendações à Secretaria Especial de Saúde Indígena SESAI, a FUNAI e as secretarias estaduais e municipais de Saúde, Educação, Assistência e Desenvolvimento Social para preservar a saúde dessas comunidades tradicionais. Entre as medidas recomendadas estão a distribuição de alimentos, vacinas, isolamento social e a identificação daqueles que têm direito à assistência emergencial de R$ 600. Tudo deve ser feito respeitando os costumes desses povos. Em Goiás, o MPF recomendou ao Estado e a 119 municípios a revisão das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os atos do Executivo Estadual e municipais devem ser compatíveis com as medidas expedidas pela Anvisa ou órgão estadual equivalente. O MPF pediu também a anulação de tudo que estiver em vigor e for contrário a isso. O Estado e os municípios têm o prazo de 10 dias para informar ao MPF sobre o acatamento da recomendação. E o Redação MPF de hoje fica por aqui. Até a próxima! De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 90% dos leitos do Amazonas já estão ocupados por pacientes com o novo coronavírus.
Após 3 semanas, o número de casos confirmados de Covid-19 só aumenta a cada dia no estado. Quem já tinha dificuldades para pagar serviços essenciais como água ou luz, acabou ficando ainda mais preocupado com o possível corte desses serviços. Esse foi o caso da Deina, moradora desta casa. A história dela nós vamos conhecer agora. Tem muita gente passando por muitas necessidades, inclusive não tendo água nem luz. Para mim, Leon, seria terrível, porque nós temos aí em casa um senhor que ele tem problemas de saúde e seria assim o caos, né? Você ficar sem luz, você ficar sem água, que é tudo essencial dentro de casa, né? Não teria como. O André compartilha da mesma preocupação. Ele mora com 2 tias, sua mãe, que são idosas, além de sua filha de 12 anos. Ele teve problemas com a cobrança da tarifa de energia durante a pandemia e não conseguiu resolver nada, já que o atendimento presencial está suspenso por tempo indeterminado. E havíamos recebido uma conta em torno de R$ 71. Achamos meio estranho porque geralmente a média dos valores lá de casa é em torno de R$ 500 a R$ 600. E quando chegamos agora, recebemos a conta desse final do mês e tivemos aí uma surpresa do valor de R$ 1.158,23. É possível pagar, apesar do valor exorbitante, mas se tivesse no caso desse acontecimento com uma pessoa de um poder aquisitivo muito baixo, teria muitos problemas no futuro. Ao avaliar a crise econômica já instalada por conta do isolamento social, os Ministérios Público Federal e do Amazonas recomendaram às concessionárias de água e energia elétrica que não interrompam o fornecimento dos serviços pelo prazo de 45 dias, ou enquanto durarem as medidas estabelecidas pela União ou pelo governo do estado. O objetivo é que as dificuldades econômicas vivenciadas pelos consumidores, pela parcela mais vulnerável principalmente, não sejam um obstáculo a que eles consigam fazer o isolamento social de modo digno, com acesso a esses serviços que são tão básicos, tão essenciais a uma vida digna na sociedade atual. Bom, encerramos assim o programa de hoje. Lembre-se que para ficar por dentro de como o MPF trabalha em todo o país e aí na sua região, é só ficar de olho no nosso portal e nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.